E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem de Hokuto no Ken e dessa vez vamos falar de um dos três Hashous. Vamos falar mais especificamente do Han, ele que é visto como o mais fraco entre os três Hashous, mas que ao mesmo tempo isso significa que na terra de Shura só tem dois caras mais fortes do que ele. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo é sugestão do inscrito Pedro Henrique Silva de Oliveira. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora sobre a origem, poderes e habilidades do Han de Hokuto no Ken. Bom, o Han vai fazer a sua estreia no capítulo 170 do mangá de Hokuto no Ken, Ambição em Chamas. Já no anime ele vai aparecer no episódio 126, que equivale ao episódio 16 de Hokuto no Ken 2, chamado O Amor é Pregado no Fim do Século. O nome dela é Leia. Bom, o Han é uma coisa curiosa porque ele é um dos três Hashous da terra de Ashura. Ele é um dos três grandes imperadores dessa terra, sendo um dos três lutadores mais fortes. E o Han, ele é o único Hashou que ele não vem da linhagem de Hokuto. Ele não vem do Hokuto Soke. Apesar dele ser um cara que ele é versado no Hokuto Ryuken, é tão versado quanto os outros Hashous, porém ele não vem da linha do Hokuto Soke. Ele é um outro cara que lutou ali, que sobreviveu na terra de Ashura, derrotou vários outros inimigos e que acabou se destacando entre os mais fortes, né? Então ele é basicamente ele tem uma história muito mais interessante, apesar de não ser muito abordada nem no mangá nem no anime, do que os outros dois, porque ele é um cara que vem lá de baixo e que derrotou vários inimigos e que conseguiu provar o seu valor ao ponto de se tornar um dos três lutadores mais fortes da terra de Ashura, que é um local que é habitado apenas por guerreiros e lutadores de alto nível. Isso se deve em grande parte ao fato do Han ele ter uma grande velocidade, né? Ele é tão habilidoso que seus golpes nem projetam sombra, né? De tão rápido que ele é. E por conta disso ele se tornou muito habilidoso no Hokuto Ryuken, que ele junta ali com as suas técnicas de agilidade, né? De velocidade. E é curioso porque, já que ele é visto como o mais fraco, entre aspas, ou menos forte, melhor dizendo, dos três Hashous, muitos Ashuras tentaram matar ele, né? Muitos Ashuras tentaram assassiná-lo para tomar o seu lugar. O Han ele acabou assassinando muitas dessas pessoas, muitos desses caras que desafiaram ele, que tentaram matar ele. Porém ele acabou perdendo a conta quando ele chegou no número 100, né? Quando ele chegou no 100º cara que ele eliminou, ele decidiu que não ia mais contar e aí ele continuou lá derrotando o pessoal que tentava aí tomar o lugar dele. Porém pessoal, apesar dele ser o menos forte dos três Hashous, os inimigos que ele enfrentava não mostravam nenhum desafio para ele. Ele estava muito acima de seus adversários, a tal ponto que ele ficava muito entediado com os desafios que eram propostos a ele, ao ponto de que a sua principal atividade era jogar xadrez contra si mesmo. Então, como nenhum dos seus adversários oferecia um grande desafio a ele, muitas vezes até ele poupava a vida de alguns inimigos. Apesar de ele ter assassinado muitas pessoas, tiveram muitos inimigos que ele poupou porque ele acreditava que esse inimigo poderia voltar mais forte e render alguma diversão para ele. Então ele não era tão brutal quanto o Kaiô, né, que eliminava todo mundo que ele via pela frente, mas ainda assim ele tem uma grande quantidade de inimigos que ele eliminou. O tédio do Han vai se acabar quando o Kenshiro chega para enfrentá-lo, né? Quando o Kenshiro vai para a terra de Ashura para salvar a Lin, e os dois se enfrentam por conta do estratagema que foi movido ali pelo Sati, né? O Sati queria fazer o Kenshiro derrotar os três Hashous, e aí graças aos seus esquemas ele conseguiu fazer com que o Kenshiro lutasse contra o Han. E é curioso porque o Han ele conhece a história de Kenshiro, né? Ele conhece a história de Kenshiro melhor do que o próprio Kenshiro,
Ele sabia, por exemplo, que o Kenshiro era da terra de Ashura, então ele sabia a história de como o Kenshiro e os irmãos de Hokuto saíram da terra de Ashura, e ele sabia bastante do passado do Kenshiro, e também ele sabia da relação entre o Kenshiro e o Ryo, né, que é um dos outros 3 Hashous, né, que é o segundo Hashou mais especificamente. O Han e o Kenshiro têm uma grande batalha, né? O Han consegue se divertir bastante lutando contra o Kenshiro, né? Os dois conseguem ter uma luta muito intensa, porém no fim das contas o Han acaba sendo derrotado pelo Kenshiro. E aí o Han, antes de morrer, ele avisa para o Kenshiro que se ele continuasse a sua jornada e continuasse enfrentando os 3 Hashous, ele não ia encontrar nada além de sofrimento e miséria. Não chega a revelar aqui a relação entre o Kenshiro e o Ryo, mas ele deixa ali claro, né, que dali em diante, daqui pra frente é só pra trás, como dizem, né? É que o Kenshiro, a partir daquele momento, ele ia enfrentar muito sofrimento na sua luta contra os outros 2 Hashous. O seu corpo é levado até o castelo do Ryo, né, do segundo Hashou, que jura vingança e que lamenta a morte do seu amigo. Bom pessoal, então é isso. Essa é a história do Han. O Han, que é um dos 3 Hashous, um dos personagens mais conhecidos de Hokuto no Ken 2, né? Um personagem que tem um visual até bem bacana, né? Se você ver aí o visual do Han, o cara é meio que ali uma versão badass ali do Freddie Mercury. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Han. Bom, assim como os outros integrantes dos 3 Hashous, o Han, ele tem como principal arte marcial o Hokuto Ryuken, que é uma variação muito mais brutal, muito mais violenta e muito mais maligna do Hokuto Shinken. Então a sua principal arte marcial é essa, do Hokuto Ryuken, onde ele atinge todos os pontos de pressão do inimigo. Como todo usuário de Hokuto Ryuken, ele tem uma força e uma durabilidade sobre-humanas. E antes de praticar o Hokuto Ryuken, ele já era conhecido por ter uma velocidade sobre-humana, né? Inclusive foi por conta dessa grande velocidade que ele conseguiu dominar o Hokuto Ryuken e conseguiu vencer todos os seus adversários até então. Além disso, é mostrado que ele tem imunidade a venenos, né? Ele consegue beber uma taça de vinho envenenada totalmente, sem que isso cause danos no seu corpo. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Han. É um personagem que tem uma história que foi muito pouco abordada em Hokuto no Ken, mas que já causou uma grande impressão, hein? O que é que você acha desse personagem? Qual dos 3 Hashous é o seu favorito? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!